dia. Bom dia. Bom dia. Melhorou, né? Depois de termos ouvido a espiritualidade nos alertar que nós precisamos ser líderes de nós mesmos, fica claro qual é o escopo, qual é o objeto do nosso encontro de hoje. Tá certo? Nós vamos conduzir uma mesa redonda interreligiosa, e para isso a gente vai chamar até nós algumas lideranças que nós convidamos e que puderam nos atender. Está projetado ali, né? Eu vou chamar cada colega. Antes, porém, eu queria contextualizar um pouquinho, rapidamente, o objetivo desse encontro. Acho que nem todo mundo está me vendo aqui, porque a cadeira é baixinha, mas dá para escutar. O contexto dessa mesa redonda interreligiosa, deste encontro interreligioso, é justamente nós discutirmos como que cada vertente religiosa, inclusive a nossa, em aliança, lida com a formação de lideranças religiosas, visando atender futuras necessidades humanas, dentro de uma perspectiva mundial, cada vez mais volátil, incerta, complexa e ambígua. Porque tudo aquilo que a gente vê nem sempre é aquilo que a gente imagina. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar algumas lideranças que nos atenderam graciosamente pelo convite. Em primeiro lugar, o Sheikh Jihad, por gentileza. Palmas fraternas para o Sheikh. E na sequência a gente vai fazer a apresentação individual de cada um. O Cacá Verá, por gentileza. A Soraya Shelby, por gentileza. E alguém que vocês não conhecem, o Eduardo Miyashiro. Eu vou passando a palavra para apresentar cada uma das lideranças aqui presentes. Então, o Sheikh Jihad Hamad é muçulmano, presidente do Conselho de Ética da União das Entidades Islâmicas. E o Sheikh participou recentemente e participa de alguns eventos relacionados à paz, com a presença, inclusive, do médium Divaldo Pereira Franco. Sheikh, as suas primeiras palavras para a gente. Seja bem-vindo. Assalamu alaikum. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus, nessa manhã abençoada, nesse local abençoado, nessa reunião abençoada, nesse evento abençoado, que sejamos abençoados em todos os momentos da nossa vida, para sermos felizes duas vezes, uma nessa vida, através de seguir o exemplo dos profetas, das pessoas nobres que vieram antes de nós, e a segunda, entrada no paraíso no dia de juízo final, alcançar a bênção de Deus no plano infinito. Amém. Assim seja, obrigado. Em segundo lugar, o Cacá Verá. Cacá Verá é um estudante da ancestralidade espiritual genuinamente brasileira, ambientalista, empreendedor social, conferencista, escritor, terapeuta, uma pessoa que nós já conhecemos aí de uma certa data. O Cacá é um indígena da etnia Tapuia. Cacá, suas primeiras palavras para a gente. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. É uma honra e uma graça muito grande estar ao lado de companheiros de jornada. Reverencio, nesse momento, todos os nossos ancestrais,
desde aqueles de tempos imemoriais, que deixaram no seu rastro, na sua jornada, uma grande sabedoria, incluindo os ancestrais de todas as origens, de todas as culturas. Reverencio aqui, em nome da minha linhagem, a nossa bem-amada Mãe Terra. Reverencio todos os presentes aqui, graças a esse dia. Obrigado a todos. Obrigado, Cacá. A Soraya Shelby. A Soraya Yalorixá, uma sacerdotisa da comunidade de Candomblé, Ilê Axé Moedé, situada aqui em Guarulhos, próximo aqui da nossa região. Ela desenvolve a assistência espiritual de auxílio ao próximo com o intermédio dos orixás e realiza atividades de resgate da cultura ancestral do Candomblé através de palestras, vivências, oficinas culturais relacionadas à religiosidade Yorubá Nagô. Então, Soraya. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço a oportunidade por ter espaço, né? Nós dessa comunidade temos muita dificuldade, né, em termos algum espaço. Então, eu agradeço imensamente, peço a Deus e a todas as energias da natureza, que são os orixás, que abençoem, iluminem e conduzam essa palestra com muito discernimento, com bons olhos, e que todos se sintam acolhidos e que todos comunguem da mesma intenção. Obrigada. Obrigado, Soraya. E o Eduardo Miyashiro, diretor-geral da Aliança, não vou apresentar porque eu pedi que ele mesmo se apresente e fale um pouquinho para a gente, das suas palavras iniciais. Muito bom. Bom dia, meus amigos. Que nós possamos abrir mente e coração para dias de profunda integração entre nós. Nós marcamos eventos com frequência no calendário da nossa Aliança Espírita Evangélica. Nós vimos chegarem amigos e companheiros, alguns que a gente vê todo dia, toda semana, alguns que a gente demora um ano e pouco para rever. E essa visão de todos vocês juntos aqui me faz lembrar algo muito importante. A doutrina espírita entrou em nossos corações para nos dar um sentido para aquilo que fazemos e principalmente para aquilo que fazemos juntos, na busca da melhoria, para que nós possamos servir melhor. E há, graças à bondade divina, infinitas maneiras de servir ao próximo. Porém, quando num evento da nossa aliança eu vejo todo mundo junto aqui, cada um de uma cidade, cada um de um centro, eu vejo que a aliança elaborou uma maneira que é a nossa organização em rede. A nossa organização em rede é uma forma de cada nó dessa rede estar interligado e o que um faz afeta o que o outro faz. O que um sente afeta o que o outro sente. A conquista de um é a conquista de muitos. A dor e o sofrimento de um é o de muitos também. Então, eu sinto que quando a gente se une num evento como o nosso, que a gente sempre tem a oportunidade de aprender que através da nossa rede nós somos solidários e que a gente precisa exercitar a solidariedade num aspecto cada vez mais amplo para que a gente possa servir cada vez melhor. É isso que eu espero que o nosso evento nos proporcione. Obrigado. Eu queria agradecer também a algumas lideranças que nos atenderam, que nos ouviram, mas que não puderam estar presentes aqui. Então eu faço menção à pastora Luz Marina Campos Garcia, da Igreja de Confissão Luterana e do Conselho das Igrejas Cristãs do Rio de Janeiro. Muita gratidão a ela nos atendeu muito carinhosamente, infelizmente ela não pôde estar presente por uma questão de agenda. Ao rabino Michel Schlesinger e à rabina Fernanda Tomchinski Galanternick, ambos da congregação israelita paulista, que evidentemente por serem rabinos, têm um compromisso com a comunidade durante o Shabat, o sábado, então não puderam estar presentes, mas também
estão com o pensamento ligado em nossa reunião, e a monja budista Reishin Gandra, da comunidade zen budista do Brasil, que por motivo de força maior, ela já estava confirmada, mas questões de força maior a impediram de estar presente. Então fica aqui a nossa gratidão. A mediação desse encontro ficará comigo, Carlos, que colabora atualmente no CAE Genebra, Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, na Rua Genebra, na Bela Vista. Tem alguns slides que rapidamente eu vou pedir para que a equipe vá postando, para que vocês possam ver, para a gente ancorar algumas perguntas e alguns comentários. Dá para colocar? O que está escrito ali? Só vendo e escutando, nós somos capazes de amar. Há um filósofo cristão que eu admiro muito, que ele diz que nós vivemos em um mundo absurdo. O que é absurdo? Ab, no sentido de origem. Surdo, no sentido de surdez. Um mundo de surdez. Para amar, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e a nossa visão. E essa é a perspectiva sobre a qual se fundamentou este encontro de Dia da Aliança como um todo, e esta mesa redonda interreligiosa em particular. Que a gente possa sair daqui, um olhando para o outro hoje, dizendo: eu te vejo, eu te escuto, eu te amo. E eu me lembro também de uma frase de alguém chamado Allan Kardec, no capítulo 6, item 11 do livro A Gênese, onde ele deixa muito claro uma recomendação que deve balizar o nosso pensamento no dia de hoje. Ele diz o seguinte: o brasão do universo tem apenas uma divisa: unidade sobre a variedade. Kardec, como todo bom pedagogo, usa de uma equação para poder nos ensinar alguma coisa. Para que serve uma equação? Para equacionar os entendimentos. Então nós estamos aqui hoje nesse sentido, na busca de uma unidade, que é o que nos une. Nós convivemos com a variedade, ou com a diversidade, que é um termo mais comum que se usa atualmente, tá certo? Há algumas recomendações para essa nossa, antes de eu passar para as perguntas para os nossos convidados, né? Então, dessas recomendações nós precisamos aí gastar uns 2 minutinhos para refletir na importância de mantermos um respeito absoluto à prática, à cultura, à liturgia, à ritualística de todas as vertentes religiosas, transpessoais e espirituais aqui presentes. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. O respeito à eventual atuação político-partidária dessas lideranças, caso haja, né, sendo desnecessária a discussão de parte a parte, compreendendo que a liberdade de atuar ou não atuar na política é uma das garantias individuais previstas na Constituição brasileira, o livro que todos nós devemos ter embaixo do travesseiro. Então, respeito a essa participação. E o mediador do encontro, eu, posso proceder a algumas intervenções fraternas, seja nas perguntas que nós elaboramos para os nossos convidados, seja as perguntas do público, sempre no sentido de reconduzir o assunto para o seu eixo principal, que é a formação de lideranças, que é a educação das nossas gerações futuras em relação a esse mundo tão ambíguo, incerto, volátil, complexo. E as perguntas, elas vão ser conduzidas por mim, com alguns slides que eventualmente eu vou pedir para passar para vocês, para ancorar o assunto. Não será permitido ao público, à plateia, endereçar perguntas diretamente aos nossos convidados. Até por uma questão de ordem, existe um time aí de colegas, cadê o pessoal? Maria José, Denis, Cauê e seus blue caps aí. Então, o pessoal que tiver pergunta, levanta a mão, eles vão passando, você tem um papel, você anota as perguntas, essas perguntas vão ser triadas, vão ser entregues para mim,
e aí eu vou submetê-las à liderança respectiva para a qual essa pergunta está sendo feita. Ok? Só por uma questão de ordem, tá? Então, eu creio que a gente possa já passar para algumas questões, né? E, não obstante a pergunta ser endereçada para uma ou outra liderança, o assunto é colocado em pauta para uma discussão fraterna entre todos. Ok? Então, eu vou começar com a Soraya, falando do ponto de vista da comunidade do Candomblé. A criança e o jovem têm espaço na sua comunidade? Tem alguma atividade? Como é que é formada a consciência da criança e do jovem dentro da comunidade de Candomblé que você tem a gratidão de participar? Sim, a criança ela tem participação total dentro do culto, dentro da comunidade, mesmo porque o nosso entendimento é que a criança ela aprende com o mais velho, e ela dê continuidade a esse aprendizado. Então, ela aprende de todas as formas. Ela participa dos cânticos, das rezas, das danças, da forma de se expressar, como perpetuar o culto, né? E muitas dessas crianças, como eu estava até explicando para o doutor, elas acabam sendo mais velhas do que nós. Como isso funciona? Existe uma diferença sobre ciclos de vida que nós analisamos. Então, a nossa religião é fundamentada em hereditariedade, do mais velho para o mais novo. E, às vezes, essa criança, ela passou mais vezes pela terra do que a gente. Então, às vezes, ela tem muito mais a ensinar do que a aprender. Mas todo jovem, toda criança, ela participa ativamente da comunidade, sendo nas oficinas, sendo na parte de dança, cultura, na preparação dos alimentos, porque essa é a nossa troca, né? O alimento vem da natureza e ele volta da natureza. Então, a criança ela aprende como se faz esse elo, né? Essa ligação com a natureza. Então, ela aprende desde cedo qual é essa função e qual é a função dela dentro da comunidade. Sheikh Jihad, como é que o senhor vê essa questão da criança e do jovem, a formação da consciência da criança e do jovem na sua comunidade? A comunidade, a religião islâmica, os muçulmanos, teoricamente, né, deveriam seguir a religião. Então, a religião ela prega que a conscientização, a educação é a base, e a base começa nos primeiros anos de gestação, ou nos primeiros dias de gestação da criança, e nós acreditamos que a criança ela tem vida independente, a formação dela dentro do útero da mãe já inicia-se, ela já tem espírito a partir dos 4 meses, aos 120 dias de gestação. Então, a voz do pai, a voz da mãe, a voz do ambiente já ajuda na formação dessa criança. Então, começa-se aí a educar a criança com palavras, com valores, o tom de voz, o carinho que é passado, o trato do pai e da mãe, o ambiente, que isso tudo afeta a criança. A partir daí, nós começamos a educação. Existe um dito islâmico, um ensinamento islâmico que é: brinque com seu filho 7 anos, eduque-o, ensine-o 7 anos, e faça-o te acompanhar 7 anos, e pode deixá-lo, que ele já está formado. Então, brincar com o filho 7 anos é uma forma de educá-lo, através do lúdico, depois ensiná-lo 7 anos, e depois, através do exemplo, dele acompanhar e ver como esse ensinamento, essa educação que foi passada na teoria, como é que ele deve praticá-la e exercê-la, executar tudo aquilo que ele aprendeu. E para nós, a educação sexual, tudo começa já quando a criança nasce, já é conversado com ela, passado para ela valores. Então, a nossa educação ela é embasada em valores, e valores
divinos tirados do Alcorão, dos ensinamentos do Alcorão. Interessante. Edu, fala um pouquinho aí. Bom, fiquei surpreso agora com o que o Sheik comentou, no sentido de que reforça algumas informações que André Luiz trouxe para nós através da psicografia do Chico, sobre os ciclos reencarnatórios de 7 anos. Porque quando a espiritualidade trouxe essa questão para nós, sem dúvida não foi só para matar a nossa curiosidade, mas sim para reforçar a responsabilidade dos pais. Que a gente precisa prestar atenção na vida e nas mudanças dos filhos. Então, isso é algo de valor que a gente deve se empenhar. Eu creio que cada pessoa que organiza a sua família sabe o desafio que é, sabe o desafio de como dividir o seu tempo entre as ocupações da vida, e às vezes a sobrevivência material ocupa tanto a nossa cabeça, né? E a gente precisa fazer força para dedicar o tempo para conversar, para ouvir e ver as pessoas na nossa casa, né? Também a gente estava conversando ali um pouco antes de começar, né, com os convidados. A Soraya estava dizendo que essa questão da idade, às vezes no começo te causou assim, aquela dificuldade, né, as pessoas mais velhas vinham te reverenciar, né, no sentido de que, puxa vida, mas não é que ele está vindo me elogiar, né, no sentido de me engrandecer, mas no sentido de reconhecer uma força da vida, né, que está em nós, que é a questão da experiência, da sabedoria, da nossa responsabilidade na vida. E eu creio que, falando agora em termos de doutrina espírita, o nosso processo de evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade espírita, nesses ciclos de vida que a gente tem, quando a gente pensa no programa de aulas, no programa de encontros, de fato, né, nos primeiros anos da evangelização infantil, é o brincar, mas é o brincar bonito, né, que faz com que as crianças cantem juntas, brinquem juntas. Não é algo trivial isso. É algo que nós, como voluntários nas casas espíritas, precisamos prestar uma atenção imensa, respeitar e aderir a esse programa de trabalho. Às vezes, os nossos dirigentes se esquecem de convidar os servidores para o trabalho na evangelização infantil. E isso a gente não pode esquecer. A gente realmente tem que fazer força, lembrar, talvez fosse o primeiro trabalho que a gente devesse conduzir as pessoas em termos de importância e de valorização, para que a gente possa estar de consciência tranquila que a gente está trabalhando pela melhoria das gerações. Legal. Cacá, a tua experiência no Arapoti e outros institutos. Sim. Bom, é muito bom ouvir o que a Soraya traz, o que o Sheik traz. Tem algumas proximidades com a cultura ancestral, a cultura indígena. Mas eu queria antes dizer o seguinte, pelo fato de existir muito pouca informação sobre as culturas indígenas no Brasil. Primeiro que existe uma diversidade muito grande de culturas chamadas indígenas ainda hoje vivendo no Brasil. São mais de 387 etnias indígenas, desde a Amazônia até o extremo sul do país, só falando de Brasil. E essas etnias, cada uma delas tem maneiras próprias, tem costumes próprios, tem hábitos próprios de lidar dentro das suas comunidades com a criança, o jovem, o velho, né? No entanto, existem algumas culturas que influenciaram outras de uma maneira mais acentuada. Uma delas é a cultura tupi, né? A cultura chamada tupi é uma cultura que, em tempos remotos, há mais ou menos 3.000 anos atrás, adquiriu uma coesão muito grande na sua estrutura
civilizatória e influenciou inúmeras culturas indígenas no Brasil, principalmente na faixa litorânea do Brasil. Então, o que eu vou falar aqui em relação à criança diz respeito mais especificamente à cultura tupi, né, que também é a cultura que é matriz, que vem formar o povo brasileiro no século XVI. Né? Na cultura tupi, se diz que no período em que a criança nasce, aliás, também no período em que ela é gestada, até um determinado ciclo, que é quando ela começa a falar, se expressar, colocar a sua voz no mundo, ela ainda está sob a vibração do mistério divino, né, que nós chamamos de Tupã. Né? Então, ela é tratada, nesse período, como se é menino, como um cacique, né? como um rei, ou se é menina, como uma rainha, né? Porque nesse período de tempo se diz que ela ainda está vibrando totalmente ainda dentro daquela qualidade da qual ela ultrapassou o portal ao nascer, né? A qualidade espiritual, né? Então, costuma-se então dedicar uma atenção e, ao mesmo tempo, junto com essa atenção, se faz, como ela está se organizando, se estruturando, se enraizando no mundo material, na Terra, né? Se faz, vamos dizer assim, se atende todas as suas necessidades. Os pais se tornam, assim, então, atentos a todas as necessidades, né? E o brincar é precioso, né? Tem uma canção guarani, que vem da matriz tupi, que diz o seguinte, eu vou até dizer uma frasinha simples, mitamirim oikuá, yanderumirim ouadu, significa o seguinte, quando a criança está brincando, é Deus que está presente aqui entre nós. Então, a brincadeira tem esse valor, né, precioso, né? No entanto, por volta justamente dos 7 anos, eu não tenho uma data específica, 6, 7 anos, mas depois desse período, aí a criança deve ser uma guerreira, um guerreiro, ou seja, deve atender a todas as tarefas que os pais mais velhos mandam. Isso é importante dentro da comunidade de tradição tupi, né? Tudo é pedido para a criança, ela deve fazer tudo, e se estimula ela a cumprir as tarefas dos mais velhos, porque se diz que se não faz isso, ela fica mal acostumada, porque até os 7 ela só recebe, né? E quando se torna jovem, então, há um equilíbrio. A criança, ao se tornar jovem, se torna um amigo dos pais, né? Mais ou menos assim, do 1 ao 7 ela deve ser tratada como um rei, uma rainha, do 7 até os 14, 15 como um escravo, e depois dos 15, 16 como um amigo. Mas se acredita que se não se passar essas fases, você realmente não educa ela para a vida, né? E o ponto final é o seguinte, desse sistema, principalmente na fase mais no início da vida, né, até meados da vida, o que o pai faz, o que a mãe faz, a criança segue, né? Nós somos modelos, né? As nossas atitudes imediatamente são absorvidas pelas crianças, mesmo antes dela aprender a falar, né? Então, estarmos atentos nas nossas ações, nas nossas atitudes. Nós somos as nossas atitudes, né? Então, tem muito a ver com o que o Sheik disse, com o que a Soraya também disse. Legal. Interessante, né? No budismo tibetano, há um processo de identificação de um novo lama. Nós temos aí um lama brasileiro, que é o Lama Michel, que vive no Tibete, né? Muito conhecido, periodicamente ele vem ao Brasil. Então, por um processo específico
tibetano foi identificado naquela criança uma potencial liderança como lama tibetano, e essa criança passa a ser reverenciada pelos mais velhos, né, como sendo uma liderança. Então é interessante essa convergência, é importante a gente refletir na convergência que existe entre cada método, cada técnica. Mas, enfim, uma outra questão que eu acho que deriva dessa, e aí a gente faz algumas provocações nesse sentido, né, boas provocações. Fala-se até atualmente em desencantamento do mundo, né? Secularização das religiões, secularização do conhecimento ancestral, secularizar no sentido de perder o encanto, né? Então existe aí vertentes de espiritualidade laica que até pregam esse tipo de coisa, né? Então, como é que as nossas comunidades estão lidando com esse possível desencantamento dos ensinamentos que são passados, às vezes, na tradição oral, às vezes de uma forma mais estruturada? Enfim, como é que nós estamos lidando com isso? E de que forma, Sheikh? Tuas impressões a respeito. Nós acreditamos que a questão do sagrado, do espiritual é básico. Se a pessoa não estiver bem espiritualmente, vai desencadear muitos problemas de origem, de âmbito mental, físico. O Espírito, ele é a base, porque o Espírito é o sopro de Deus. E o sopro de Deus, Deus é infinito, Ele é eterno, Ele não tem começo, não tem fim. Por isso que para nós a morte é a separação, é a saída dessa alma, desse espírito do corpo. Quem morre é o corpo, porque ele não tem mais essa alma. A alma nunca morre e a memória, ela é da alma e não do corpo. E, lógico, depois que morre, a memória vai junto com a alma e não fica no corpo. Portanto, o fato de querer materializar o espiritual não é errado e vai gerar muitos problemas, mais do que nós temos hoje. O que é a depressão? O que é a ansiedade? Quais os nossos problemas hoje? Você vê a pessoa, ela está inteira, o corpo dela está inteiro, tal. Você olha, não é problema financeiro, não é problema nada. Você pergunta para ela, o que você tem? Ela fala, não sei. Está desconectada da fonte. E quando aumentam essa questão, separar a matéria da alma, de Deus, do mundo espiritual, nós estamos condenando essa pessoa a viver uma vida infeliz, desequilibrada. E a felicidade está no equilíbrio. Deus no Alcorão Sagrado diz: وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Está compreendido, né? Todo mundo já entendeu, não foi? Agora traduz. Agora traduz. Estava esperando alguém pedir isso, né? Traduz. Deus diz: e busque naquilo que você tem de dádivas nessa vida, a vida espiritual, e não esqueça da sua vida terrena, não esqueça a sua sorte da vida material, equilíbrio. Nós somos feitos espírito, mente, corpo. Se não houver equilíbrio nisso, nós vamos ter uma família desequilibrada, porque um ente dela está em desequilíbrio. Consequentemente, a nossa sociedade estará em desequilíbrio. Muito bem, né? Dá para a gente pensar. Cacá, o que você acha aí? Tua visão. Essa questão do desencantamento, né? Pois do ponto de vista dessa filosofia ancestral, né, a tradição tupi, o ser humano como um todo, cada um de nós, independente das nossas origens, segundo esse pensamento, temos o mesmo grande desafio, que é quando nós nascemos, uma parte de nós é tu, outra parte é pi. Daí que vem a palavra tupi. A palavra tu significa essência vibratória, vem de Tupã. Tupã
Tupã, que é Deus, que é essa unidade, quando nós, que é o grande todo, a grande vibração, nós associamos muito a divindade como uma grande música, né? Como uma grande expressão vibratória. Quando nós encarnamos essa essência vibratória, que tem uma correspondência, como a tradição do Sheik colocou, né? Como um sopro, né? Ela se torna pi, ou seja, ela se organiza dentro de um assento. A palavra pi é assento, cadeira, como nós estamos assentados aqui, né? Ou seja, o corpo é o assento da nossa essência. E aí começa o desafio, porque do ponto de vista da essência, né, nós temos alguns princípios, né, nós temos virtudes, nós temos um mistério, nós somos parte de um mistério engendrado no corpo. Mas, no entanto, do ponto de vista do corpo, do ponto de vista da matéria, do ponto de vista do mundo físico, nós somos estimulados a 4 direções exteriores, e fica uma divisão entre essa essência que nós somos e essas direções exteriores, né? A primeira direção é a direção da sobrevivência. A segunda direção é a direção do ter, né? A terceira, nós queremos ter coisas. A terceira direção é a direção do desejo, né? De buscar satisfações nas coisas que nós vemos no mundo do lado de fora, né? E a quarta direção, a direção do poder, né? Nós almejamos poder, ter, desejar, e nessa sequência, com o passar do tempo, nós nos afastamos dessa essência. E isso mesmo, às vezes, professando ou fazendo parte de tradições que buscam nos educar para a essência, porque todas as religiões, o fundamento básico de todas elas é nos orientar para nos manter em essência, ou na essência, e a partir da essência fazer a transição. Mas mesmo estando dentro das tradições sagradas, muitas vezes, o arremesso para o mundo de fora, para essas direções, nos desencanta, nos deixa com uma certa debilidade em relação a nos manter na essência. Então, por um lado, e por outro lado, nós às vezes cristalizamos algumas crenças e criamos ainda mais separatividade entre as nossas relações, as relações com os outros e as relações conosco mesmo. E isso é uma armadilha que nós caímos. Eu acho que, finalizando, né, o segredo, né, ou o desafio, na verdade, é promovermos realmente, diariamente, um grande esforço para nos mantermos nessa essência, né? E as tradições sagradas oferecem as ferramentas para que esse esforço possa ser realizado, né? Então, desejar, o desejo, né? O ter, a sobrevivência, né? E o poder, né? Então tem que ter um equilíbrio entre sobreviver e essência, entre ter e essência, né? Volta entre sempre para a essência. Desejo e essência, né? E poder e essência. A essência é o centro. E aí o desencanto é porque nós somos descentrados. Essa é a causa do desencanto. Longe do centro. Longe do centro. Antes de passar para a senhora, eu lembrei de uma ocasião onde eu, conduzindo um workshop com algumas pessoas,
Eu lancei um desafio, lancei uma pergunta. Quando você levanta de manhã, é uma coisa simples, né? Você levanta pela manhã e olha no espelho, o que você vê? Além de levar um susto, é claro, né? O que você vê? Aquele grupo de 30 pessoas, um silêncio, né? Aí um colega levantou e falou, eu vejo eu. Isso que você está sentindo, isso que você está achando, isso que você está gostando, isso que você não está gostando, isso que você está desejando, tudo isso que você está sentindo nesse momento, você vê? Não, então você não vê você. Se eu me conecto muito mais com a minha estrutura egóica, você vê o ego instrumentalizado através de um corpo, que é necessário, como todo mundo aqui reconhece, né? Instrumentalizado pelas coisas do dia a dia, mas desconectado da fonte, desconectado da essência. Sim. Esse é o grande desafio da humanidade nesse momento. Sim. E só lembrando que, assim, não quer dizer que a gente tem que abrir mão de sobreviver, nem abrir mão de ter, nem abrir mão de desejar, nem abrir mão de poder, não é isso. Mas se a gente está centrado, cada uma dessas coisas vem e fazem parte das nossas vidas dentro de um fluxo. Ela flui naturalmente. Por isso que as tradições sagradas são importantes para nos manter na essência, todas elas, né, indistintamente. Agora, Soraya, quero ouvi-la. Como nossa religião também vem da parte de hierarquia, sempre do mais velho para o mais novo, a nossa busca sempre é religar. Ligar as energias da natureza e relembrar de onde você veio. Porque, ao encarnarmos, nós esquecemos do que passamos, do que vivemos. Então, a intenção é reconectar com essa energia para você entender quem é e o que está fazendo aqui. Qual é a sua função, né? E a primeira coisa a ser tratada é a cabeça, o ori, que é a nossa mente espiritual. Então, é muito parecido com o que ele falou sobre a questão de assentar, né? Então, essa questão do corpo, nós assentamos o espírito com a cabeça, para que ela tenha melhores direcionamentos, para que ela tenha melhores visões e ela consiga se encontrar nesse mundo. E essa religação que fazemos é justamente com a energia de onde você veio, de qual elemento da natureza você veio, né? De qual é a sua ancestralidade. Então, onde você busca força para estar nessa matéria? Se a sua cabeça não está bem direcionada, você esquece. E aí você acaba se perdendo. Para nós não existe um inimigo externo. O inimigo está dentro de você. A sua vaidade, a sua arrogância, a sua dor, a sua inércia é o seu próprio inimigo. Então, não precisa só ter influências externas. Você mesmo, se a sua cabeça não está boa, você não consegue se desvencilhar dos problemas que acontecem na vida. Então, por isso que nós cuidamos primeiro da cabeça, para depois cuidar do corpo, que é o ará, né? O corpo físico. Então, primeiro a gente cuida da cabeça, reconectando ela à ancestralidade, de onde ela veio, quem foram os seus antepassados, por onde eles trilharam. E qual caminho você deve seguir? Onde foram os acertos? Onde foram os erros? O que você deve seguir? Quais ensinamentos você deve aprender? E o que você deve passar? Então, essa secularização, a gente já pensa nisso, porque como nós não temos nada escrito, a nossa religião é totalmente oral, então nós temos que buscar sempre ajuda pelos mais velhos. Então, o que eles trazem para a gente foi o que eles viveram, por onde eles caminharam, né? Qual a dificuldade que tiveram de chegar até aqui. A luta foi muito grande, nós tivemos vários desvios no meio desse caminho. Nós fomos arrancados de uma terra, arrancados de uma cultura, arrancados da nossa essência. Quando eu falo isso, eu volto à escravidão, porque foi tirado, onde tinham príncipes, princesas dentro de tribos, ali existiam culturas, existiam sociedades, existiam pessoas que viviam numa comunidade e já tinham um formato de religião.
E ao serem tiradas daquele lugar, elas tiveram que se adaptar a outros formatos, né? Então, a nossa religião hoje ela é formada por várias coisas que foram acontecendo. Quando se formou essa religião aqui no Brasil, porque o candomblé é uma religião brasileira, vinda do culto africano, ela se formou com base no culto africano, porém, ela acabou tendo que se adaptar ao catolicismo para poder sobreviver. Então, o culto, ele precisou se adaptar a algumas questões territoriais para se manter. Então, se hoje a gente busca essa identidade, busca essa ancestralidade, a gente tem que buscar através dessas energias. Nós não temos algo escrito ou artigo religioso para a gente buscar. Então, a gente busca através da energia da natureza, desses elementos. E são eles que nos falam, né, de uma maneira ou de outra. Cada pessoa tem essa essência dentro de si, né? Quando você começa a falar sobre uma regência, é a mesma coisa de eu falar de onde você veio, quem é seu pai, quem é sua mãe, os traços do seu rosto, o seu modo de agir, a sua educação. Quem te passou isso foram seus pais. E da mesma maneira, a gente busca nessas energias, nesses ancestrais, esses traços, para podermos seguir e dar continuidade à religião e aos nossos ideais. Muito bom. Edu. É muito interessante porque os caminhos da religiosidade, todos eles Convergem, né? convergem, porque a pergunta essencial é quem nós somos, não? Quem é o ser humano? O que é o ser humano? Tudo isso que a gente tem tentado se ajudar aqui a não esquecer, a lembrar e a focar de uma maneira mais precisa. Então, na proposta da doutrina espírita, nós somos a centelha divina. Então, nós somos emanação do Criador e temos um potencial imenso para crescer, e o Pai, ao nos criar, nos deu as condições, o corpo, a vida, o universo, tudo que existe, a matéria, como instrumento para que a gente possa se desenvolver. Mas a gente, nessa busca, a gente acaba esquecendo quem nós somos. Então, por exemplo, quando o ter e o poder adquirem um interesse muito grande para nós, a gente esquece que nós somos a essência e a gente começa a se iludir, achando que é a matéria, então, que é tudo para si. Eu achei interessante, por exemplo, que quando você escolheu o Brasão do Universo de Kardec lá na Gênese, né, para falar, que é um livro científico do Kardec, mas como é que é a abordagem científica que o Kardec coloca nos seus livros? É a de que, reconhecendo as forças da natureza e as leis do universo, o homem deveria reverenciar o Criador, porque vê a sabedoria que existe na criação. Então, teoricamente, a gente entender melhor as forças da vida seria para a gente se desenvolver espiritualmente e valorizar o Criador. Só que a gente não faz isso, a gente começa a adorar a matéria, a gente começa a adorar o dinheiro, adorar o poder, adorar a força, adorar a autoridade, e aí a gente se perde. A gente se perde. Então, constantemente, nós precisamos nos ajudar uns aos outros a lembrar quem nós somos. Nós somos o cara que aparece no espelho, né? Nós somos quem, né? Aquela cara, esse corpo aqui, ele é um empréstimo. Na verdade, é a essência que nós somos. Agora, a questão talvez seja a da gente aprender a se curvar, aprender a reverenciar o poder divino, e a gente não se achar o máximo, né, e querer adorar as coisas só porque elas são poderosas e têm autoridade. Então, voltando, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. A ciência e a filosofia poderiam nos ajudar a relembrar quem nós somos, e a religião é o caminho que nos ajuda a isso mais fortemente. Quando o Kardec ele colocou lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo sobre a humildade, ele recuperou de Jesus a parábola do fariseu e do publicano. São duas atitudes.
A pessoa que humildemente se apresenta a Deus no templo e a pessoa que se acha o máximo, né? Então, Jesus coloca ali o caminho, né? Que o caminho da humildade leva a Deus, e não o caminho das fórmulas e da matéria. E eu creio que a gente precisa constantemente se lembrar disso, né? Tanto a ciência, a filosofia, a religião, os poderes do universo, quando a gente reconhece, eles deviam nos levar a gente a reconhecer o Criador. Só que a gente esquece, a gente se ilude, né? Então, se tivesse aqui o pessoal do budismo, ia lembrar da ilusão da vida, né? É isso. Exatamente. Está todo mundo vivo? Então tá bom, vamos em frente. Os slides estão disponíveis aí, não? O Carlos vai aparecer ali, ó. É porque ele tem aqui no painel também, né? Pensar. Nós estamos falando tanto em formação de liderança, em pensamento, etc. Né? Não dá para aparecer aqui no painel, não? Aqui? Aí melhorou. Legal. Então nós estamos falando tanto em lideranças, em pensamento, em formação de novas consciências nas nossas comunidades, nossa preocupação com a formação religiosa que passa pela questão do culto, para ser questões de caráter espirituais, propriamente dito. Então, pensar, a palavra pensar, é sinônimo de refletir, meditar, ponderar, cogitar, analisar, raciocinar. Mas também, para quem não sabe, e eu também não sabia, até quando eu fui estudar isso, pensar é sinônimo de cuidar, zelar, tratar, sarar, curar. Quando eu era bem pequenininho, isso aí já faz uns 50 anos, criança, você sabe, vai brincar com os amigos na rua, volta machucado, ferido, né, rasgado, né? Aí eu chegava em casa, às vezes com uma ferida, com um machucado, saindo sangue, a minha avó, naquele conhecimento dela tradicional do interior, vamos pensar essa ferida aí, vamos pensar esse machucado, não é isso? Vou pensar. Pensar é curar. Pensar as feridas humanas significa curá-las. Curar as feridas, curar as nossas feridas através do pensamento, do pensar correto. E aí eu resgato um grande, extraordinário pensador brasileiro, que foi Paulo Freire, um educador extraordinário, no livro Pedagogia da Autonomia, que eu recomendo para que os centros espíritas estudem esse livro, à luz das nossas escolas de aprendizes do Evangelho. Pedagogia da Autonomia. O professor Paulo Freire dizia o seguinte, que educar não é transferir conhecimento, mas é experimentar, experienciar e passar a experiência para as nossas lideranças. Mas ele complementa ainda, sem rigorosidade metódica, não há pensar certo. Se não houver metodologia, força, formalização, não há pensar certo. Aí eu volto para os meus convidados. A pergunta para as nossas comunidades, né? Inclusive a nossa que participamos na comunidade espírita. Qual é o maior desafio pedagógico que nós temos hoje para ajudar as nossas lideranças a pensarem certo, né? Primeiro, a gente compreender o que é pensar certo no sentido do que o Paulo Freire está nos orientando. Mas qual é o maior desafio pedagógico no sentido de formar nossas lideranças com visão crítica, com abertura para o novo, com espírito colaborativo, com exposição ao risco? Como é que nós estamos lidando com isso hoje? Dentro dessa perspectiva do educador Paulo Freire. Soraya. Hoje nós conseguimos enxergar de uma outra maneira.
O candomblé é uma religião feita por pessoas antigas, né? E o método de pensar deles eu reverencio bastante, porém eu aplico o meu método de ser, o meu modo de ser. Eu não perco minhas essências, porém eu aplico uma outra metodologia de ensino. Perfeito. E eu costumo dizer que a gente precisa olhar primeiro para dentro das pessoas, não só para o corpo, não só para o estereótipo. Nós temos que entender assim os sentimentos, o que a pessoa precisa transmitir e o que ela tem para nos oferecer e o que ela precisa receber. Então, quando a pessoa te procura pedindo uma ajuda, primeiro você tem que analisar todo o contexto, de onde ela veio, pelo que ela passou, como ela precisa ser tratada. Eu costumo dizer que é igual uma consulta médica, não existe você chegar e tratar todo mundo da mesma maneira. Tem que realmente pensar, analisar cada pedacinho, cada parte dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa ela é agressiva, mas por que ela é agressiva? Como ela veio, como ela foi educada, o que ela passou na vida para ela ser desse jeito. E estudar uma forma de trabalhar essa pessoa. Porque o nosso conceito é de comunidade, é um conceito tribal, onde essa pessoa precisa aprender a se inserir, ela precisa se sentir à vontade, ela precisa se sentir parte daquilo. Como você vai fazer essa pessoa se sentir parte? Como ela vai se inserir nessa sociedade? Como ela vai lidar com as outras pessoas? Tudo isso é analisado a partir da essência dela, a partir da estrutura dela. Então, eu costumo fazer vários tipos de trabalho, como seminários, palestras, coisas que comumente não são feitas dentro da religião. Porque a religião é tribal, então nós trabalhamos muito, um serviço muito braçal. E hoje eu senti a necessidade de mudar isso, porque as pessoas já chegam questionando, elas leem, elas estudam, o que não acontecia anteriormente, porque a maioria dos nossos ancestrais eram analfabetos, porque eles saíam das fazendas, quando foram alforriados, eles mal sabiam ler e escrever, não sabiam nem conversar. E isso foi se passando durante o tempo. Só que hoje não é mais assim. As pessoas estudam, elas leem e elas querem saber sobre as origens. Então não adianta simplesmente fazer igual anteriormente fazia. É assim e pronto, você não pode saber. Hoje não, você tem que ter diálogo, você tem que conversar com essa pessoa, explicar o porquê, como funciona, quem é você, de onde você veio, para onde você vai, qual é a sua intenção e o que isso vai afetar na sua vida. As suas tomadas de decisões é que vai fazer você saber o que vai ser lá na frente. Então, o nosso trabalho é de direcionamento. Nós pensamos muito nisso, nessa questão de educação e de doutrina. Interessante. Como é que o Islã vê essa questão, o Sheikh Jihad? Como é que o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, nos delegou alguma coisa para a gente refletir nesse sentido? Ele diz, quando estourou não fui eu, tá? Essa bomba aí que estourou não tem nada a ver comigo, tá? Nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Na hora eu pensei, agora eu estou lascado, vou ser preso aqui, vou falar que isso fui eu. Só para vocês saberem, né? Meu cinturão ficou em casa, fiquem tranquilos, tá? Brincar com o trágico. Está muito séria essa reunião aqui. Tá precisando... É o equilíbrio. Nossa vida é assim. E aí, dessa forma, eu pelo menos acordei vocês, né? Imediato, quando ele falou, está todo mundo vivo, eu pensei, porque para nós o sono é a morte pequena. Eu falei, ixi, está falando se tem alguém dormindo, né?
Isso aí mesmo. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyat." Todos são pastores e todos são responsáveis pelo seu rebanho. O governante é um pastor e é responsável pelo seu rebanho. O marido, pai de família, chefe de família, ele é um pastor e é responsável pelo seu rebanho. A mulher é uma pastora e é responsável pelo seu rebanho. Todos são pastores e todos são responsáveis pelo seu rebanho. Portanto, o pastor, ele indica, ele mostra, ele dá o exemplo. Não adianta deixar a criança, ela, criar o seu destino. Ela precisa de uma referência. E o que nós temos hoje é uma crise de referência. Nós não temos referência. O pai segue as ordens do filho. O governante não tem mais, ele segue a opinião pública, ele segue os índices, ele segue se ele vai ter, se a aprovação dele é na votação, ele está preocupado com a eleição. Então, há uma quebra de referência que volta, não temos, eu cito isso sempre, nós não temos uma crise econômica, nunca se teve tanto dinheiro como se tem hoje, só que há uma concentração disso. O que nós temos de fato é uma crise de valores, e a crise de valores afeta drasticamente o núcleo da sociedade, que é a família, que deveria ser a primeira referência, o primeiro exemplo, pai e a mãe, o irmão mais velho, e aí para a criança. Quando se perde isso, nós já estamos determinando uma incerteza no futuro dessa criança. Eu tenho que dar, eu como pastor, eu dou o melhor alimento intelectual, espiritual e físico para essa criança. Quando ela atingir a maioridade, ela escolhe o caminho que ela quiser seguir, o que ela achar melhor. Mas eu, como responsável, eu tenho que dar uma boa referência para ela. Quando se perde essa referência, nós estamos condenando as futuras gerações a viverem numa incerteza. Muito bem. Só um parênteses aqui. Parece que já está surgindo algumas perguntas, né? Tem bastante? Já vou, só um minutinho. O Cacá, você quer dar algumas considerações a respeito desse desafio, não? Sim, com relação ao pensar, né? Assim como anteriormente eu falei sobre 4 forças que nos puxam para fora, né? Também existem as forças que nos puxam para dentro também. Na tradição ancestral, o pensamento é um portal que nos possibilita nos colocar de encontro com a nossa essência, né? E também são 4. Né? O pensamento é um deles. O pensamento, o sentimento, né? As nossas sensações e a intuição, né? Mas em relação ao pensamento, existe um dilema também nessa porta, porque o que permite o reto pensar, de acordo com a visão ancestral, é a sabedoria da escuta, né? E existem 2 tipos de escuta nessa sabedoria ancestral, né? A escuta que nos leva a identificar as nossas verdadeiras e mais profundos anseios, né? Uma escuta interior, uma escuta dos nossos impulsos, dos nossos potenciais, dos nossos dons, né? Uma escuta dos nossos temperamentos internos, uma escuta de dentro, e tem uma escuta de fora, né?
Outro dia eu estava lendo um artigo que dizia que 65% de nós, das pessoas, né, organiza o seu pensamento a partir da escuta, né? No entanto, o que nós temos escutado, né? O que nós temos dado ouvido, né? Porque o pensamento, ele por si só, nesse mundo, né, que nós habitamos, né, para que ele possa ser expressado, ele tem um contraponto com a escuta, e é a partir da escuta que o pensamento organiza, estrutura, ordena, elabora e oferece a sua expressão, e por dentro dessa expressão existem as crenças, né? Então, a questão é que muitas vezes nós damos ouvidos a situações, coisas e fatos mais ligados a coisas que nos desorientam, ou a negatividades, ou às nossas inquietações ligadas a medos, do que dar ouvidos a coisas que nos trazem esperança, clareza, discernimento, né? Pontos de reflexão, né? Por trás do pensamento tem uma escolha entre que tipo de escuta, que tipo de ouvidos, né, nós vamos dar para nós mesmos e nas nossas vidas, né? Grande parte dos pajés da tradição tupi, né, principalmente na tradição tupi, se diz que os maus espíritos são causados por a má escuta, que estrutura dentro do pensamento. Eu vou usar uma palavra aqui, né, tupi, só para né, estrutura no pensamento, uma coisa que nós chamamos de angueri, que é uma crença viva, uma coisa que se torna um mau espírito. E é isso que é difícil, muitas vezes, de eliminar, né? Por isso que pensar e curar tem muito sentido quando você diz que sua avó dizia isso. Totalmente. Né? Mas assim, porque a doença que se manifesta no corpo físico nasceu de um pensamento negativo, ruim, distorcido, que originou dentro de você um desamparo, uma destrutura, uma depressão, qualquer coisa parecida, e se tornou corpóreo, se tornou parte de você. Então, o pensamento, ele é uma porta, né, preciosa, e que requer que nós cuidamos do pensamento. Para finalizar essa reflexão aqui, até a década de 40, para vocês terem uma ideia, os anos 40, na língua portuguesa, a palavra poluição era atribuída às pessoas que tinham os pensamentos confusos, né, e pensamentos desassociados, obscuros. A palavra poluição era associada a esse tipo de pensamento. Com o tempo, poluição se externalizou né, no ar envenenado, na água envenenada. Na questão ambiental, né? Na questão ambiental. Mas, assim, o pensamento poluído é justamente o pensamento cheio de maus espíritos, ou seja, de crenças negativas sobre nós mesmos, ou de coisas que nós carregamos. E, às vezes, nós damos ouvidos, né? Porque o que formula as nossas crenças é o que ouvimos. Nós damos ouvidos a situações que nos promovem esse tipo de poluição, do que situações que possam ser elementos e fundamentos de cura para a nossa vida, ou seja, pensamentos de cura, né? Daí, assim, a importância nas tradições sagradas das orações, né? Na verdade, não tem nada mais poderoso do ponto de vista de cura do que uma oração, porque ela faz esse trabalho de liberar, de purificar essa poluição
que nós portamos nossos pensamentos, né? Muito bem. Legal. Edu. Olha, você fez a referência ao Paulo Freire, que é uma referência em aprendizagem, né, em educação, e eu, aprendendo aqui com os nossos convidados sobre as fases da vida e como eles têm encarado essa questão da gente se desenvolver. Eu fui me lembrando da minha experiência em mocidade espírita. E eu creio que isso me ajudou, mais do que tudo, a aprender valores, aprender relacionamento, aprender aquilo que é prioritário na vida, aprender a me esforçar, a me dedicar, a formar amigos. Então, eu creio que o que possibilitou o aprendizado nessa fase da mocidade espírita, isso faz com que eu faça uma viagem no tempo, e aí vai demorar 1 hora, que eu não quero isso, né? Eu só posso falar uns flashes aqui, que primeira vez que eu entrei numa aula da turma de mocidade espírita, eu senti que eu mudei, né? Mudei no sentido de, esse é um outro ambiente, esse é uma outra força, uma outra coisa que tocou o coração. Ali eu pude aprender algumas coisas e pude me sentir motivado a fazer algumas coisas. E esse a fazer algumas coisas, a primeira coisa, por gratidão, foi querer multiplicar o programa da mocidade espírita, que ainda era desconhecido, ou se não era desconhecido por muitos dirigentes de centros espíritas, muitos dirigentes de centros espíritas não sabiam como como tirar aquele programa do papel, fazer uma coisa acontecer, uma turma de mocidade acontecer. E para isso a gente teve que viajar, teve que se encontrar, teve que fazer muita reunião. E com isso eu tive a proximidade de conviver com as nossas lideranças, que fundaram nossa aliança, que influenciaram no movimento espírita, e percebi que, eu pedia para ir junto, eu pedia para ir de carona num carro, para ir numa viagem. E estas pessoas nunca disseram, fica aí no seu canto. Quando eu perguntava alguma coisa, às vezes, por ingenuidade, por ignorância, eu nunca fui colocado de escanteio. E eu creio que eu sempre tive a oportunidade de participar em tudo aquilo que eu pedi para participar. Então, eu percebia que as pessoas que conduziam, que criaram, que deram os contornos do nosso movimento, as estruturas do nosso movimento, elas sempre permitiram que as pessoas novas pudessem estar juntas para aprender. Então isso não foi um privilégio meu, foi um privilégio de muita gente. Muita gente pôde aprender junto com a gente a construção da nossa aliança, a construção dos nossos programas, errando e acertando. Então, quando eu lembro de tudo isso, eu vejo que o aprendizado de um lado, a gente querer aprender. Mas, de outro lado, as pessoas que estão ao nosso lado, darem as condições para isso. E eu creio que essa é a nossa responsabilidade. Quanta gente, às vezes, bate na nossa porta e diz, escuta, eu quero participar da reunião onde vocês estão decidindo um negócio importante, né? E a gente tem que abrir a porta, a gente tem que facilitar, a gente tem que dar toda a informação. E às vezes é o contrário, a gente vai para uma reunião meio que armado, a gente não está armado, que nem o Sheik mostrou, mas a gente vai armado de argumento contra, vai armado de um monte de preconceitos, de predisposição, você não pode abrir a boca, coisa desse tipo, né? Então, eu creio que vai muito, essa questão do aprendizado, vai muito da gente se ajudar, né? A senhora aqui lembrando, né, o velho pode aprender com a criança, né? Às vezes, o fulano que já é dirigente do centro espírita há 20 anos, ele acha que não, ele sabe tudo. Não, mas aí vem uma pessoa nova que, pelo fato dela ser nova, fala um negócio que nunca ninguém tinha reparado. Então é a oportunidade da gente aprender, com todos aprenderem com todos. Eu creio que a essência da aprendizagem é a abertura. Acho que vale uma palma aí também, né? Muito bem.
Aí o Cacá tocou num ponto que ancora a próxima pergunta. Eu já tenho algumas perguntas de alguns colegas, aí vou submeter aquelas que sejam possíveis. Mas antes eu queria pegar esse gancho que o Cacá falou da oração. A oração é como se ela retirasse de nós essa poluição mental, espiritual, transpessoal, qualquer nome que a gente queira dar, que transcenda a nossa parte física. Quer dizer, a oração é um instrumento. Se eu falar aqui, eu acho que eu vou responder a pergunta. Então, deixa eu submeter a pergunta para os colegas. Orar é decolar ou é aterrissar? Orar é decolar ou é aterrissar? Essa é a pergunta. E aí? Edu, começa por você, que você sempre foi o último até agora. Eu lembro, nós temos uma lembrança muito querida do Flávio Focácio, porque ele costumava dizer que às vezes a gente faz a oração tão mecanicamente que a oração quer chegar no céu, ela não chega nem no céu da boca. Porque quando a gente começa a repetir sem saber o que está falando, com a cabeça em outro lugar, certamente a gente não decola. A gente tem que buscar. A oração é a busca do alto, é a busca do melhor, é a busca da força, do poder. Agora, nós somos centelha, então a gente precisa lembrar de quem nós somos, e Deus está em nós, e Deus está no potencial daquilo que a gente pode fazer. Então, decolar sem tirar os pés do chão, no sentido de que a gente não deve dizer, olha, tudo depende de Deus, eu não vou fazer nada, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que me compete. Então, eu tenho que decolar na capacidade de extrapolar a minha alma, mas não posso tirar o pé do chão no sentido, peraí, eu tenho que fazer a minha parte. Então, decolar aterrissando. A Soraya, o que você acha? O meu pensamento é bem parecido com o dele, porque a oração é para elevar, é para levantar realmente. Só que depende do ponto de vista do que você precisa. Se você precisa aterrissar, se você precisa estar com os pés firmes, se você precisa estar assentado, então que a oração seja para aterrissar, seja para ficar firme, seja para te sustentar. Se não, ela que seja para decolar, que seja para te levantar. Claro que a gente sempre quer que cresça, que levante, mas tem horas que precisa ficar firme, tem horas que precisa estar no lugar. Então, eu acredito que tem os dois sentidos. Depende do que você precisa. Basta você rezar com fé, pedir. E eu acho que o ponto crucial de tudo é a fé. Não adianta realmente você rezar e pedir e não acreditar. Eu costumo dizer que não existe uma poção mágica que você vá lá, tome e seus problemas sumam. Você tem que fazer por onde realmente. Não adianta eu pedir prosperidade, saúde, pedir as coisas boas para você, se você não levantar da cadeira e não for fazer. O emprego não vai bater na sua porta se você não levantar e entregar um currículo. Então, não adianta você pedir um emprego, não adianta você pedir um trabalho, rezar, pedir com toda a fé do mundo, se você não levantar e não for atrás. Então, eu acredito que a oração tem os dois sentidos, dependendo do que você precisa. Legal, Cacá. O que eu tenho a acrescentar, concordo com meus amigos aqui, o que eu tenho a acrescentar é que orar, a oração é o verdadeiro poder, né? Orar é vibrar, na tradição ancestral, toda vibração ela é criadora, toda vibração, tudo que vibra, né, é passível de trazer algo à criação, à manifestação. E dentre as coisas que vibram, a oração, a palavra, é o que está, de uma maneira mais especificamente, potencializado esse poder de criar, né? Orar é criar.
né? Orar é criar possibilidade real, né? No entanto, orar requer presença, como bem disse, né? Orar